Está começando mais uma Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta! Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do Ciclabscast com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E aqui, como vocês já viram aqui, hoje nós estamos aqui com mais um episódio aqui, trazendo uma pauta muito importante no meio desse grande evento, dessa Semana do Pacto pela Inovação e desse evento que é o 5º Fórum de Tecnologia aqui da Constel também. E aqui, nós estamos aqui nesse segundo episódio hoje do dia aqui que a gente tá gravando, né? E eu já quero agradecer mais uma vez, Vicente, por estar aqui conosco, que está nos ajudando aqui, está trazendo, enriquecendo muito esse conteúdo, né? E já quero também agradecer aqui ao nosso grande participante que está aqui conosco também, que é o William aqui. O Japa aqui vai falar um pouquinho sobre também tecnologia, vou falar de algumas coisas aqui. E eu queria largar a primeira pergunta aí pro pessoal aí. Vicente, por mais que você respondeu no outro episódio, pode ser que quem está ouvindo aqui não acompanhou outro. Quem que é o Vicente que está aqui conosco e quem que é a Constel também, que é uma das empresas que é grande parceira aqui da Ciclabs, né? Que desde o início aí forneceu todo o sistema de segurança, todo o sistema de internet, todo o sistema de tecnologia que envolve o nosso grande Ciclabs aí. Vicente, quem que é o Vicente e quem que é a Constel? O Vicente é o pai da Júlia e da Letícia, é o esposo da Renata. É um cara que começou a brincar com tecnologia muito cedo, quando era criança, aos 13 anos de idade, começou a brincar com o computador que ele mesmo montou, soldando componente numa placa, e trilhou esse caminho até chegar hoje, né? O Constel aí está com 26 anos de idade, quase completando 27 anos, e como canal de tecnologia, a gente apoia os nossos clientes aqui na região, fornecendo soluções de negócio baseadas em tecnologia. A Constel se você tiver algum desafio com tecnologia, com cloud e tudo mais, aí pode buscar a Constel, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido por toda a equipe lá, o Hugo, o Vicente, todo o time aí da Constel, que são os caras aí que estão, o Donizete também, né, o Cássio, que estão puxando toda a pauta aí, né? E agora eu quero passar aqui pro nosso Japa aqui, que hoje abrilhantou o nosso evento aqui, né, o evento da Constel aqui, digo nosso porque tá dentro desse grande movimento do Pacto pela Inovação. E eu queria entender um pouco, quem que é o William que está aqui já, pá? Que você apresente para nós aí. William, sou neto de japoneses, mais fácil. Os 4 avós vieram do Japão. Sou noivo da Fernanda, minha noiva, a gente vai casar aí no começo do ano. Formado em engenharia, tenho background técnico, passei por algumas empresas de tecnologia, trabalhei na Microsoft, SAP, ADP. Trabalhei, inclusive, numa empresa chinesa, que é a Tencent, e hoje, atualmente, eu sou gerente comercial na Oracle. By the way, é a minha segunda passagem na Oracle. Fui Oracle em 2011 até 2013, e agora, a partir desse ano, voltei. Que bacana, ele está atuando aí como gerente comercial dentro da pauta da Oracle, né? Uhum. E eu queria trazer aqui um assunto que a gente até discutiu, você discutiu um pouco na tua palestra, e eu acho que é uma dúvida para os empreendedores que estão aqui, né, William? Para que você possa entender que a gente tem pessoas que estão nos acompanhando aqui, que estão desde pessoas que estão querendo empreender, abrindo uma pequena empresa, né? Até aqueles que estão querendo abrir uma startup, estão querendo, ou já estão empreendendo, já estão ali dando um gás no negócio. E você trouxe um ponto que é muito importante, que foi sobre cloud, né? E hoje a gente enfrenta aí esse desafio, esse trade-off, né? Que a todo momento a gente está usando cloud em tudo, né? Eu queria trazer um pouco, eu queria que você explanasse um pouquinho para nós, um pouco, como que você está percebendo, assim, essas empresas que são empresas tradicionais, que estão, de repente, migrando, ou empresas que estão já nascendo com a tecnologia aí, como que está esse uso de cloud dentro dessas empresas hoje, num cenário, assim, meio que geral, assim? Eu acho que a gente pode dividir em 2 grandes grupos de empresas, né? A primeira, que provavelmente são as startups, né? Que a gente chama de nativos digitais, então ele já nasce na nuvem. By the way, nasce em qualquer uma das 4 grandes nuvens ali, a Oracle é uma delas. E o segundo grande grupo, na verdade, são as grandes, pequenas, médias empresas e grandes empresas também que têm um cenário híbrido, né? Então, eles têm as soluções que a gente chama de on-premises, né? Então, soluções em data center, e já estão numa estratégia de move to cloud, indo para a nuvem com alguns serviços, fazendo, na verdade, trabalhando num cenário híbrido ou multi-cloud, com várias nuvens mais o data center deles e assim por diante.
William, e eu quero fazer uma pergunta aqui que talvez ela vai ser um pouco mais desafiadora, né? Se você tivesse que explicar nuvem para uma criança de 7 anos de idade, como que você explicaria nuvem para ela? Nossa, essa daí foi... foi bem difícil. Nuvem, na verdade, imagina que você pode subir qualquer tipo de infraestrutura sem precisar ter um computador ou um servidor dentro de casa. Então você tem o seu... Hoje, por exemplo, a grande maioria ali, antigamente, aí Vicente, eu também sou dessa época, em que as empresas, por exemplo, tinham o famoso CPD, né? Um centro de processamento de dados, com servidores e assim por diante dentro de casa. Hoje o conceito de nuvem é, eu levo, na verdade, seu CPD para a nuvem. Então, com isso, você ganha escala, porque eu não preciso ter esse custo fixo de espaço, efetivamente, refrigeração e assim por diante. Uma redução de custo, né? E o terceiro, a facilidade de gestão. Então, a nuvem, na verdade, é algo que a gente fala, é empírico, mas ele é como se fosse um data center, só que não dentro da sua casa. Perfeito, perfeito. Acho que ficou claro um pouco sobre o que é nuvem. E eu queria puxar o Vicente aqui agora para esse nosso bate-papo, que o Vicente está conectado aí com a Constel, né? E o Vicente resolve, eu acho, um pouco desse problema aí de nuvem para as startups, né? E para as empresas que estão aqui. Vicente, queria entender um pouco de ti, assim, como que é essa conexão, como que está hoje as startups da nossa região, as empresas que vocês atendem lá de modo geral, como que está esse panorama sobre o uso de cloud, os desafios, como que está? As empresas têm um desafio que é fazer uso de infraestrutura de forma segura, consistente, econômica e ágil, né? Você não consegue mais fazer isso dentro de casa. Tá? Essa é que é a realidade. Então, hoje você tem um mix de demandas de software e de equipamentos que torna extremamente complexo você fazer isso dentro de casa. Primeiro que as empresas precisam trabalhar 24 horas. Né? Quando ela não está atendendo o cliente num local físico, ela está atendendo o cliente na internet. A empresa não pode parar, porque se ela parar, se o sistema de TI parar, ela para de faturar, ela para de receber. Se ela perder dados, ela perde faturamento. Né? Então, para construir uma estrutura de TI que atenda a demanda do negócio, você precisa ter especialista em sistema operacional, especialista em processamento de dados, especialista em armazenamento de dados, especialista em backup. Quer dizer, é muito mais econômico, mais ágil, mais rápido, mais seguro você contratar isso dentro de um provedor de nuvem, porque você vai ter isso entregue para você de forma otimizada, customizada e segura, né? E a parte de serviço, a camada de serviço, que é o especialista em virtualização, o especialista em armazenamento, o especialista em backup, o especialista em segurança, a Constel entrega. Você precisa uma infraestrutura para o teu negócio, para a tua startup, você vai ter essa estrutura entregue para o teu negócio, customizada para o teu negócio, com uma camada de serviço entregue pela Constel, para que você possa ter foco no teu negócio sem se preocupar com a infraestrutura de tecnologia da informação. E até pegando um gancho no Vicente, né? Você não, eu acho que o público também é muito novo para dar esse exemplo, mas, por exemplo, quando começou Black Friday no Brasil, há uns 10, 15 anos atrás, que na Black Friday, por exemplo, você acessar um site de algum e-commerce, ele caía. Ou ele estava fora do ar, alguma coisa do gênero. Por quê? Porque é um fluxo muito grande de acessos simultaneamente no mesmo dia. É um pico de acesso. Né? O que naquela época, ali 10, 15 anos atrás, o conceito de nuvem ainda estava engatinhando. O que, na verdade, o varejista, o e-commerce precisava fazer? Ele tinha que projetar a infraestrutura para aguentar esse pico de uma Black Friday. Que, em geral, é o quê? 50%, o dobro, 3 vezes mais do que o pico normal. Então, imagina que ele... Né? No Brasil já é um Black November, né? Já não é só um dia só, mas tem que projetar, na verdade, o teu pico de um mês, só que você compra uma infraestrutura para o ano todo. Então você fica 11 meses, por exemplo, com uma carga ociosa dos seus servidores, por exemplo, e você só vai usar no pico de novembro. Né? Então essa é a grande vantagem também de ir para a nuvem, né? Porque você tem essa escalabilidade de forma automática e só no seu pico.
No momento que você precisa, já aciona de forma automática, é isso? Sim. E vejo como que isso é interessante, como isso impacta no desenvolvimento desses negócios, dessas startups, né? A Constel tem um modelo também lá de composição junto com as startups, né? Que eu acho que isso é um desafio, que a gente precisa ajudar essas startups a pensar como que eles podem gerar a escala dentro desse negócio, né? Como que eles podem trazer toda essa mudança, né, Vicente? Então, uma das ferramentas e oportunidades que a gente traz para o pessoal que está desenvolvendo software, que precisa testar software, é que em parceria com a Oracle a gente consegue disponibilizar ambientes de teste sem custo. Que bacana. Então, a startup, a empresa que quiser, que está desenvolvendo software, precisa testar, precisa de um ambiente de homologação, pode procurar a Constel e a gente entrega a infraestrutura, serviços de comunicação, serviço de suporte técnico para armazenamento, virtualização, sistema operacional, segurança e apoia o empreendedor no sentido de que ele possa fazer os testes que ele precisa, homologar o software sem custo. Já é um baita incentivo, porque hoje para o empreendedor isso é um... se você for fazer todo esse investimento, o custo é alto, né? Então, acho que já ter essa parceria aí, acho que esse episódio, para quem está acompanhando aqui, já saiu ganhando já um baita potencial de estar conectado isso com a Oracle, né? E com a Constel, de modo geral, né? Eu queria trazer um outro assunto para nós aqui, para que a gente pudesse refletir um pouco, né? Se a gente for pensar nesses desafios que essas empresas hoje estão tendo aí, né? As pequenas e médias empresas, além só de nuvem, o que você percebe de desafio dentro desse mundo de tecnologia, William? Eu acho que, falando até de pequenas e médias empresas, é muito mais a eficiência operacional, então é custo, né? Porque dependendo da pequena e média empresa, eles ainda estão usando com servidores dentro de casa. Provavelmente já estão depreciando, já tem dificuldade de importação de equipamentos e tudo mais. Então, a migração para a nuvem é uma solução para ele continuar com a mesma eficiência operacional, só que não tendo esse CAPEX, esse investimento ali de novo, né? Eu acho que um outro desafio, principalmente para as startups, é como ele consegue começar, né? Porque startup ainda, muito mais ainda uma startup ali em seed money, por exemplo, ele tem um MVP. Ele não sabe o quanto ele vai ter de usuário, ele não sabe nada. Então, assim, começando, por exemplo, junto com a Constel, é muito mais fácil, porque ele começa a testar o modelo, entende a demanda, né? Então, o investimento que ele faz é muito menor upfront. Então, isso também é uma outra vantagem. E a terceira vantagem, eu acho que aí, falando muito mais de startups com foco ou que utilizam inteligência artificial, que querendo ou não, é a hype do momento, né? Exato, o mote do momento, né? A grande dificuldade, pensando em startups que não estão na nuvem, por exemplo, é entrar na fila para compra de GPU, né? Porque hoje vocês veem no mercado, a NVIDIA já tem N pedidos ali de todas as empresas de tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, uma startup utilizando serviços na nuvem, por exemplo, já facilita, ele já ganha escala ali para, seja desenvolver o modelo, seja treinar o modelo. William, eu queria puxar um gancho lá do que você comentou no início, né? Tu é gerente comercial, isso, né? E tu tá conectado com tecnologia e, no final da conta, tu tem que fechar a nota fiscal, né? Acho que isso é um desafio, né? E me veio, acho que tu pode agregar um conteúdo muito bacana com o pessoal aqui. Quando a gente fala nesse processo de validação de MVP, validação, assim, da solução em si, e levar essa solução para o mercado, né, go-to-market aí, o que você daria de dica aí, sendo um cara de gerente comercial, né, para que essas startups possam ajudar nesse processo de levar a solução para o mercado mesmo e virar nota fiscal emitida aí? Eu acho que eu vou falar o que todo mundo fala, né, que é o fail fast. Então, eu tenho na verdade um protótipo, um MVP, testa o mais rápido possível, né? E vai ajustando conforme a demanda. Então, entende qual é o meu nicho, qual é o meu segmento, quem é o meu cliente, meu IDP, meu cliente foco, por exemplo, e testa esse modelo. Faz sentido ou não? Né? Então, até, por exemplo, e aí tem muitas startups que fazem isso, né? Eles meio que são adotados por algum cliente ou grande cliente para conseguir desenvolver aquele modelo, aquela solução já com dados de mercado, né? Então, é isso que eu acho que de dica é isso.
testar e ir aprimorando e aprendendo, né? Vicente, você que é um cara que está conectado no ecossistema, né? Como que será que está esse panorama com as nossas startups aí? Nós temos acho que 300 e tantas startups dentro da nossa região aqui. Como que está isso? Eu tenho a percepção, e aí falando um pouco até como gestor de inovação, que às vezes as startups faltam esse processo de validação, né? De fato ir lá e conversar. Cara, eu estou desenvolvendo uma solução e o cliente ideal aqui, o Vicente é o meu cliente ideal. Ir lá bater na porta e falar, faz sentido, não faz sentido? Como que tu percebe isso no dia a dia hoje, Vicente? Veja, a minha percepção sobre o modelo, né, é que as startups elas têm um pouco de dificuldade de ter acesso a recursos, não recurso financeiro. Eu preciso de um furo, eu não quero uma furadeira. Onde que eu pego alguém, onde que eu contrato alguém para fazer o furo, que traga a furadeira e eu pago pelo furo, né? Então, essa assim, analogia, ela serve um pouco para tudo, entendeu? E o empreendedor que está trabalhando no projeto, normalmente é uma pessoa que conhece especificamente aquilo que ele está levando como produto para o mercado. Ele não conhece a área comercial, ele não conhece finanças, ele não conhece administrativo, ele não conhece gestão de pessoas. Então, isso torna o processo um pouco difícil. A Constel também consegue ajudar com isso, tá? A Constel tem hoje uma área de inovação. Essa área de inovação tem foco em levar para o mercado produtos de startups que possam ser produtizados, que possam ser empacotados. Tá? Okay. Então, a gente tem um processo de avaliação onde a gente procura entender se aquele projeto, aquele produto da startup tem condição de alavancar ou de acelerar, ou se pode pivotar, e a Constel entrega para a startup esse ecossistema de apoio, né? Comercial, administrativo, financeiro, técnico, tá? Para que a startup possa acelerar o projeto dela. Além disso, tem as conexões, né? Então, a Constel é uma empresa, um integrador de sistemas, tem parceria formal com o pessoal certificado em Oracle e em outros fabricantes, que também trazem apoio para os projetos, né? Então, a gente tem contato com o pessoal da área de inovação da Oracle, a área de inovação dos outros fabricantes, e isso traz um complemento importante para o apoio desses projetos, né? Eu queria fazer só um adendo aqui, pegando um gancho no que o William falou agora há pouco, que existe um valor adicional em você usar a nuvem da Oracle, tá? Que são as ferramentas de inteligência artificial. Quer dizer, além de você poder ter uma infraestrutura baseada em GPU disponível, a Oracle já tem uma camada de software de inteligência artificial pronta que você pode fazer uso para o teu projeto. Entende? Então, isso acelera muitos projetos e de maneira muito econômica, sabe? Ô, Vicente, você comentou dessas ferramentas, né? E principalmente a ferramenta de inteligência artificial. Como bem o William comentou e todos nós sabemos aqui, inteligência artificial acho que não vou dizer nem que ela nem é só o hype, né? Ela tá tomando cena aí, né? Quais ferramentas que tem, Vicente, dentro desse processo junto com a Oracle e tal, que a gente pode acionar aqui dentro do ecossistema ou pode plugar juntamente com a Constel, assim, top 3, alguma coisa assim, ferramentas que a gente poderia se conectar e buscar essa solução? Você tem ferramentas prontas para fazer gestão de documentos, por exemplo, para você interagir com documentos. Então, fazer leitura, fazer avaliação de documentos. Tem ferramentas prontas para visão computacional. Tem ferramentas prontas para interação com IoT, né, com sensoriamento. Então, em vez do empresário ele trazer isso tudo e redesenvolver, né, reconstruir ou refazer a roda, está pronto lá. Ele pode pegar isso e usar no sistema dele.
sabe? Aí imagina que a gente é como se fosse um hub. Então, ao invés de eu precisar usar, sei lá, fechar um acordo, uma parceria com o Google para usar o Gemini, com o XAI para usar o Grok, Meta para usar o Llama e assim por diante, ele já consegue, o empreendedor ele já consegue usar tudo dentro do OCI, tudo dentro da Oracle. Então, ele pode até, inclusive, testar diferentes LLMs para o negócio dele. Porque, às vezes, por exemplo, o Grok ele pode ser melhor para um, sei lá, Document Understanding. O Llama melhor para imagem, alguma coisa assim. E ele consegue, ele tem essa flexibilidade de testar os modelos, né, os LLMs, para o negócio dele. Perfeito. E isso é algo que eu acho que as startups estão precisando, né? Porque a gente vai falar de startups aí que estão focadas em do uso da inteligência artificial, ela precisa se conectar a isso da forma mais rápida e mais econômica possível, né? Então, já quero aproveitar e deixar aí já o Vicente, toda a equipe da Constel aí, conectados aí, para puxar, acho que essa pauta aí, puxando aí a Oracle e todos os demais parceiros também, né, Vicente? Nessa pauta de inteligência artificial, cloud e tudo mais, que eu acho que isso acho que enriquece bastante também esse nosso processo também, né? Sim, total. Pessoal, nós já estamos aqui avançados um pouquinho no tempo aqui. Eu quero agradecer imensamente, Vicente, mais um episódio nosso aqui. Quero agradecer imensamente, William, a tua participação aqui conosco. Enriqueceu muito, com muito conteúdo a nossa tarde de hoje, né? Mas eu queria deixar um momento final aí para que você pudesse fazer tua fala, fazer um fecha aí também, né? E deixar os agradecimentos para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Bom, primeiro, agradeço pelo convite. Eu acho que o ideal é, assim, a Constel é o nosso parceiro e ele conhece muito bem o mercado aqui, né? Fazendo até um adendo do que o Vicente comentou. Para as startups, principalmente com a incubadora, eles conseguem testar muito mais, validar o modelo, que eu acho que isso é super interessante e até acelera, né? Claro. Mas também para as demais empresas ali que já não são mais startups, eles podem contar não só com a Oracle, mas com todo o know-how da Constel ali, não só para uma migração para nuvem, para projetos de AI, ou para qualquer tipo de projeto, por exemplo, de FinOps. Né? Então, hoje, custo é sempre... Todo mundo está olhando, todo mundo quer cortar. Claro. Né? E isso tanto a gente quanto a Constel consegue apoiar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, William. Assim, foi sensacional esse nosso bate-papo. Vicente, tá contigo a palavra aí. Obrigado pelo convite, Vinícius. Queria colocar a Constel à disposição. Como integrador, a gente acho que consegue contribuir bastante com o ecossistema, com as startups. E acho que dizer que o pessoal que tem necessidade, ou que tem curiosidade, ou que tem dúvidas, nos procurem, né? Para que a gente possa apoiar aí os projetos. Perfeito. Vicente, muito obrigado pela parceria aí. E eu quero deixar um agradecimento especial que a Constel, que todo o nosso sistema aí de tecnologia, infraestrutura, é tudo aí em parceria com a Constel, né? Que vem nessa caminhada aí desde o início do nosso dia a dia. E também a parte de segurança também, de informação ali também tudo com a Constel, né? Vicente, muito obrigado. Estendo aí os meus cumprimentos a todos os representantes da Constel aí, Donizete, Hugo, Vicente, né? E o Cássio também, toda a equipe lá da Constel. E chegamos aí ao fim de mais um episódio do nosso Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que ajuda a gente a acelerar cada uma dessas ações aqui nossa, enquanto a Ciclabs. Muito obrigado, bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.